Boa tarde, professora Cristiane. Boa tarde, turma. Hoje eu vou apresentar a atividade 3 da unidade 2, os tipos de ligações químicas. Ligação iônica. Definição. As ligações iônicas são as ligações químicas que ocorrem normalmente entre metais e ametais. Nessa interação, os metais tendem a doar elétrons e ametais a receber, e os ametais a receber. No processo, os elementos envolvidos buscam sua estabilidade química, fato conhecido por regra do octeto. Na regra do octeto, os elementos buscam atingir 8 elétrons em sua camada de valência, isto é, sua última camada eletrônica. Características. Diferente da ligação covalente, em que há compartilhamento, na ligação iônica os elementos envolvidos doam ou perdem elétrons. Nessa ligação, também conhecida por ligação eletrovalente, ocorre a formação de cátions e ânions. Cátions são os íons positivos e ânions os íons negativos. Por esse motivo, recebe o nome de ligação iônica. Exemplos: cloreto de sódio ou sal de cozinha, cloreto de magnésio e óxido de alumínio. Ao lado, um exemplo de ligação iônica. Sódio mais cloro, um metal ligando-se a um ametal. Ligação covalente. Definição. A ligação covalente ou ligação molecular ocorre quando há compartilhamento de um ou mais pares de elétrons entre os átomos. Seu objetivo é formar moléculas estáveis conforme expressa a regra do octeto. Um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada de valência, camada eletrônica mais externa, ou 2 elétrons quando possui apenas uma camada. Características. Quando dois ou mais átomos realizam ligação covalente, é possível haver formação de polos parciais, um negativo e outro positivo. Esse evento é previsível, bastando observar a diferença da eletronegatividade entre os envolvidos. A eletronegatividade traduz a capacidade de um átomo de atrair elétrons para si, similar a um ímã. Dessa forma, quando dois átomos se ligam, aquele com maior eletronegatividade atrai fortemente os elétrons do outro para si. Exemplos: o álcool, a aspirina e o ácido cítrico. E ao lado, um exemplo ilustrativo da ligação covalente. Ligação metálica. Definição. As ligações metálicas são tipos de ligações químicas que ocorrem entre metais. Elas formam uma estrutura cristalina chamada de ligas metálicas, união de dois ou mais metais. Características. São considerados bons condutores elétricos e térmicos, calor. Possui densidade elevada, alto ponto de fusão e ebulição, maleabilidade e ductibilidade. Exemplos: aço comum. Liga metálica muito resistente composta de ferro e carbono, utilizadas nas construções de pontes, fogão, geladeira, dentre outras. Aço inoxidável. Composta de ferro, carbono, cromo e níquel. Diferente do aço comum, essa liga metálica não sofre oxidação, ou seja, não enferruja, sendo utilizada na construção de vagões de metrô, trens, fabricações de peças automotivas, utensílios cirúrgicos, fogões, pias e talheres. Bronze. Liga metálica formada por cobre e estanho e utilizada na construção de estátuas, fabricações de sinos e moedas. Ao lado, um exemplo ilustrativo da ligação metálica. Ligação de Van der Waals. Definição. As forças de atração ou repulsão entre entidades moleculares ou entre grupos dentro da mesma entidade molecular, diferente daquelas que são devidas à formação de ligação ou à interação eletrostática de íons ou grupos iônicos uns com os outros ou com moléculas neutras. Características. Pouco comum nos minerais, as ligações de Van der Waals normalmente determinam a zona de clivagem de baixa dureza. Essas ligações químicas são mais fracas. Exemplos: grafita e enxofre. Entre os exemplos, nós temos a força entre dipolos permanentes, e um exemplo ilustrativo, e as forças de London ou forças de dispersão. Um exemplo ilustrativo também. Ligação de hidrogênio. Definição. As ligações de hidrogênio são o tipo de força intermolecular mais intensa que ocorre entre dipolos permanentes das moléculas, em que o polo positivo é sempre o hidrogênio e o polo negativo pode ser o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio, pois esses elementos são bastante eletronegativos, ou seja, atraem mais fortemente os elétrons da ligação dupla e ficam com carga parcial negativa.
Características. As ligações de hidrogênio representam importante papel tanto para os seres vivos. Elas determinam a forma das proteínas e constituem a força que une as hélices do DNA. As ligações de hidrogênio são fracas, mas muitas ligações por unidade de volume em uma estrutura faz com que o resultado geral seja um material relativamente duro. Exemplo: as ligações de hidrogênio existem entre as moléculas de água. E ao lado, um exemplo ilustrativo das ligações de hidrogênio. Bom, pessoal, essa foi a minha apresentação. Espero que tenham gostado. Tenham todos uma ótima tarde. Um grande abraço.